Mas a gente tá falando de coisas do passado. Quando você vê, por exemplo, a guerra da Ucrânia, da outra vez você veio foi antes da guerra, não foi? Eu Não vi, lembro. não, já tava Já rolando tava a guerra. rolando? A guerra começou em março, né? É. Já tava rolando. O que você tá vendo de semelhança do que a gente pôde aprender? Porque é uma guerra totalmente diferente. Ela tá acontecendo e o mundo tá continuando e agora ninguém mais fala nisso. É muito estranho uma guerra assim. E é uma guerra mesmo, né? Duas nações e tal. Nações. Tem todas as características, né? É uma guerra aberta, né? É uma guerra aberta que, como toda guerra, ela tem efeitos muito mais devastadores e amplos do que apenas dentro de dois países. Como a gente está vendo, a Europa está passando por graves racionamentos aí de energia, crise humanitária, de imigração, né? Até o Brasil está sendo afetado de certa forma também. Então você vê que a guerra não se trata só de dois países. Imagine que o Brasil entre em guerra com o Chile, por exemplo. O mundo vai sentir. Claro. Porque o Brasil ele tem um poder agrônomo muito grande. Então, sabe, o que acontece lá afeta aqui de alguma forma. Mas em relação à estratégia, você acha que os caras imaginavam que a guerra ia ser muito mais curta mesmo? Os russos? Não, sem dúvida. Né? Sem dúvida o Putin achava que de alguma forma a Ucrânia não teria força. Obviamente, isso que a gente está falando é uma leitura. É uma leitura que a gente faz lendo o conflito. Agora, porque a gente está falando de uma superpotência militar nuclear que o simples fato de invadir um país já causaria perturbação e medo. Então, tipo assim, vou deixar a Rússia fazer o que ela bem entende porque ela vai ameaçar com guerra nuclear. Como o Putin, em alguns momentos, chegou a sugerir. Então, eu não tô totalmente convicto que ele não vai apertar uns botões aí. A gente nunca sabe até que ponto. Cara. E dizem que existem filtros, inclusive alguns especialistas específicos de guerra moderna dentro da Europa, dentro da OTAN, dizem que existem filtros até dentro da Rússia. Tem que ter, né? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, porque embora seja um governo meio que autocrata ali, autoritário, mas parece que ainda nesse aspecto militar existe um certo filtro. Esperamos. Tomara. Agora, em relação ao que já acontecia antes e acontece hoje, não só esse impacto que eu falei, que sempre afeta outras nações em volta. Em cima de tudo que você falou, Ucrânia não estava destruída, não estava enfraquecida. Não. E Rússia me parece que estava se preparando para esse conflito, não é? É o que todo mundo fala, que eles estavam criando uma reserva, se preparando de alguma forma. Tudo indica, a gente faz essa leitura desde a anexação da Crimeia, né? Se você pegar a Crimeia, por exemplo, você já vê um exercício militar russo e tal. E a Rússia, ele se tornou um país totalmente militar. Militarizado na sua maior... o militarismo ficou à frente de tudo. Tanto que o que se conhece da Rússia para a Europa é exportação do gás, do petróleo, e o resto, o que é a Rússia? Militarismo. A gente não ouve a Rússia avançando em outras áreas, por exemplo, divulgação científica, ciência, descobertas. Teve um começo lá da corrida espacial não, e aí perfeito, a gente está parou. falando isso. Depois da queda da União Soviética, a gente tem uma Rússia, claro, estagnada, mas que passou a dar muito valor para o militarismo. Então a gente tem esse impacto geopolítico global. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vê novamente o lance da narrativa acontecendo. Se você tem uma narrativa e você tem poder para levar aquela narrativa para frente, você vai e faz. Isso é inegável. Se você tem um país com poderio atômico e esse país ele tem interesses em alguma coisa e ele tem uma narrativa, ele vai fazer. Isso é inegável. A gente vai continuar vivendo com essa sombra em todos os países que têm poder atômico. Principalmente China. muito poder atômico. Aí a China, você vai, por exemplo, para o lance de Taiwan, né? A China tem não só uma narrativa que eu não sei até que ponto o povo chinês, enquanto o povo, compra essa ideia, mas a gente tem uma narrativa forte. Eles se separaram da gente contra a nossa vontade. E um dia a gente vai ter de volta. Eles falam que é só uma questão de tempo, né? Mas é só uma questão de tempo mesmo. Então, isso vai acontecer, eu não tenho dúvida. Também acho que sabe? os caras estão esperando só o momento certo. Pequim está comendo pelas beiradas e já está sinalizando isso há muito tempo. Quais são as implicações disso? A gente também não sabe. Mas também pode
pode trazer consequências muito graves, né? Econômicas, globais. Mas, de novo, a narrativa entra. A narrativa principal ponto. Porque em nenhum país, por mais poderoso que seja, ele vai invadir o outro sem narrativa. Claro, senão é... Então, ele precisa vender uma ideia, até para o seu próprio povo. Com certeza. Só que essa ideia, ela vai ser sempre uma ideia fraca, porque, sabe, as evidências que vão ser apresentadas só precisam ser justificadas pelo menos para o seu próprio povo. E o seu próprio povo, ele vai ter as informações manipuladas. Porque o povo ocidental, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, não vai comprar uma narrativa. Não tem por que comprar. Por quê? Tem veículos independentes de divulgação e de estudos, de análise e tal, até tecnológicas, de satélites, movimentações militares. A gente consegue ver isso tudo e formar um entendimento. Agora, a China, por exemplo, no caso de Taiwan, se quiser formar uma narrativa e fechar o povo chinês para aquela narrativa, sabe, e tentar justificar em cima daquilo, por que não pegaria? É possível que sim. Assim como o povo russo. Dizem as pesquisas que até um certo ponto o povo russo aprovava. Dava apoio à Ucrânia, Tinha um certo apoio, à Rússia contra a Ucrânia. Hoje, como é que tá? Quais são os institutos sabe, né? independentes que estão lá dentro? Mas a narrativa ela é muito forte ainda. Mas uma guerra de âmbito nuclear provavelmente vai ser a última guerra, né? Não tem como... É possível sim. Não sei se alguém vai parar no meio e falar, os caras destruíram aqui. É colapso mundial. Assim, seria uma nova idade das trevas, né? Seria um colapso mundial, sim. Porque o sistema econômico quebraria completamente, as infraestruturas das cidades e dos países quebraria também, sabe? A movimentação das pessoas, a tecnologia, o acesso à saúde. Nossa, quebraria tudo. Seria uma destruição completa, não só do ponto de vista militar, mas cívico, institucional, de maneira geral. Esperamos que isso nunca avance para esse lado, né?